futuro da aprendizagem está exigindo uma nova postura de nós, profissionais da área de T&D. O que está por vir? Te assusta? Roda a vinheta! Aprendizagem e educação corporativa. Com Eli Soares e Igor Coso. Começa agora o Fala T&D. Fala T&D! Começando esse episódio que a gente vai falar de futuro, a gente vai falar de aprendizagem, a gente vai falar de relação, a gente vai falar de IA, de um monte de coisa. Bem-vindo, Igor. Ô, Penis, muito bom estar aqui mais uma vez, mais um episódio com uma querida aqui falando sobre essa questão do o que é o futuro da aprendizagem. Será que o futuro já está acontecendo agora, no presente? Né? Então, o quanto a gente está fazendo as ações agora, que coisas que a gente imaginava só nos desenhos dos Jacksons. Sim. Isso nos seduz, mas ao mesmo tempo nos assusta. É uma mistura de emoções que acontece dentro de nós. Vamos apresentar então a nossa convidada? Bora. Convidado do dia. Quem será que é ela? Ela é mestranda em psicologia organizacional, pós-graduada em neurociências, combina ciência, design comportamental e metodologias emergentes para hackear formatos tradicionais de ensino e impulsionar a aprendizagem. É especialista em liderança e cultura, mais de 15 anos de experiência como consultora de desenvolvimento humano e organizacional. Já treinou milhares de líderes em empresas enormes, TOTUS, Itaú, Nubank, Hotmart. Professora também em programas de MBA e pós-graduação. E, gente, o currículo dela é extenso. Quem é ela? Carol Olinda, bem-vinda! Obrigada, Elis. Obrigada, Igor. Gente, que prazer, que privilégio Não é uma estar delícia? aqui com vocês. Incrível. E bora falar de futuro. É O isso. futuro é esse, não é mesmo? Não é? Vamos provocar ela então, porque Estamos ela tem no um monte futuro, de né? coisa para falar. Esse é um bom ponto, viu, Igor? Porque as pessoas falam tanto do futuro e sequer compreendem do que se trata. Sim. E é bom a gente setar isso, porque quando nós falamos de futuro, futuro mesmo, nós projetamos algo a partir de 10 anos. Então, futuro seria ali 2037. Agora, quando nós falamos do amanhã, ano que vem, daqui a 2 anos, ele nada mais é do que o presente esticado. É a extensão do presente. Então, eu diria, inclusive, que nós temos desafios para esse presente esticado, esse presente estendido, e olha, muito mais para o futuro, de fato. Afinal, ninguém disse que ia ser tão cansativo viver o apocalipse, não é mesmo? Assim, na pele todo dia, a gente não sabia que ia ser desse jeito. Ô, Carol, fala pra gente assim, esse futuro esticado, esse presente esticado, na aprendizagem, o que você já tá vendo? Que pistas dá pra gente ter disso? E como é que a gente pode se ajudar nesse presente esticado? Muito bom, Elis. Eu vou separar aqui em 2 aspectos. O primeiro é como que a aprendizagem está se reinventando como motor, de fato. Então, percebo as empresas já investindo em inteligência artificial para reformular os seus processos, utilizando IA como infraestrutura de fato, para ter hiperpersonalização do aprendizado. Então, hoje eu já vejo alguns clientes que conseguem entregar aprendizagem hiperpersonalizada por meio de assessment que vem por meio de IA, por meio de leituras que vêm a partir de comportamentos, e ele tem esses dados extraídos e consegue tomar melhores decisões, por meio do empoderamento dos seus clientes, que é uma outra tendência. Então, por muito tempo, a gente viveu aquela coisa do T&D não dá tempo de produzir as coisas na velocidade que o negócio precisava. Então, virava quase que aquela pastelaria, né? Então, me vê aqui um de vendas, me vê ali um de argumentação, me vê ali um de atendimento. E com o advento da inteligência artificial, hoje o T&D já consegue se estruturar para empoderar a ponta, para empoderar o seu cliente, fazendo com que ele seja, inclusive, um hub de soluções. Ou seja, ao invés do Igor me solicitar ali uma experiência de aprendizagem, ele tem um hub de ferramentas onde ele mesmo produz seu podcast, o seu curso, seu workshop, dentro de um conhecimento que ele já tem e que ele se amplifica a partir da tecnologia. Então, eu percebo muita utilização da tecnologia para potencializar. Então, é quase que uma simbiose, homem e máquina, onde T&D ganha superpoderes para poder entregar mais, melhor e de maneira hiperpersonalizada. Então, esse é um recorte.
O segundo recorte, Elis, eu diria que é a forma como nós estamos enxergando a aprendizagem. Então, até então, nós olhávamos apenas para gaps. Então, vamos corrigir a dificuldade de comunicar, vamos corrigir a dificuldade em dar feedback, vamos corrigir a dificuldade em liderar. E cada vez mais as organizações que já enxergam esse presente esticado e até um pedacinho de futuro, entendem que não adianta mais a gente apenas corrigir gaps. Nós precisamos preparar as empresas para fazer gestão da complexidade, a navegar na incerteza. Então, vocês já vão começar a perceber empresas discutindo o desenvolvimento de meta-skills, de brain skills, preparando lideranças para fazer gestão de sistemas vivos, não apenas de humanos, não apenas de agentes de IA, mas de ambos. Afinal, a liderança vai precisar se adaptar a esse novo cenário, que é completamente diferente. Afinal, quando a gente pensa em colaboração, envolve aspectos como confiança, como comunicação, como clareza, como direção, e que se esse líder não souber gerenciar a incerteza, ele se perde, por melhor que ele seja. Então, nesse aspecto, eu já percebo empresas investindo em jornadas sobre fluência digital, jornadas relacionadas à saúde social e saúde mental como um grande suporte para que isso aconteça, e também os capacitando a criar seus próprios agentes de IA, fazendo com que seus times sejam times ampliados por pessoas e também por máquinas. É muita coisa que está acontecendo já e que vai exigir da gente como profissional de TI&D ajustes de mudança de mentalidade. Eu acho que é mais acho que essa do minha pergunta, qual que é o papel do profissional de TI&D nesse cenário? Isso. Porque ele tem que aprender a abrir mão. E essa é uma coisa que a gente já vem falando, que eu não sou mais o responsável pelo aprendizado. E a gente precisa abrir mão. O aprendizado precisa ser da organização e acontecer nos pontos de entrega nas equipes, né? Perfeito. Eu concordo com vocês, há uma mudança de mentalidade fortíssima que começa com um rompimento de paradigma. Para mim, pessoalmente, o paradigma que a gente precisa romper é que educação precisa ser tratado como problema de negócio. Excelente. Tal como é a questão da satisfação do cliente, tal como é a inovação, porque enquanto nós acharmos que educação é algo que pertence a uma área, nós ainda seremos vistos como uma área de suporte, como uma área de custo. Que vai resolver gaps. Exato, que vai olhar sempre de maneira reativa para o passado, não é mesmo? Então, o primeiro paradigma é esse: educação é problema de negócio, precisa estar na mesa do CEO, precisa estar ali na grande discussão, precisa estar no planejamento estratégico da empresa. E quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que a empresa é um grande ecossistema de aprendizagem. Não dá para a gente acreditar que a empresa, a aprendizagem, quem cuida é TI&D. É algo completo. E eu concordo muito com uma visão que a Flora Alves traz no novo livro dela, de que o papel de TI&D é ser um consultor de desempenho. E eu diria que, além de ser esse consultor de desempenho, é também de ser um design organizacional, que consiga entender como que o ambiente favorece ou não a aprendizagem, para que ele possa desenhar intervenções também no meio. Porque hoje boa parte do que não acontece na aprendizagem é a própria cultura impedindo que isso aconteça. Então, a gente vive presenteísmo. Hoje eu não consigo mais tocar um workshop de 8 horas. Posso utilizar a metodologia que for, as pessoas podem estar super engajadas, mas elas sequer têm ali capacidade cognitiva de acompanhar. E isso é um reflexo real que a gente vai precisar lidar. Então, como TI&D, não adianta apenas eu dominar a metodologia, dominar a técnica, eu vou precisar entender profundamente de design organizacional, de comportamento humano, para conseguir chegar no desempenho. Gente, eu estou impactadíssima com a questão. Pensando aqui sobre essa mudança de mentalidade de nós profissionais TI&D, o que você já indicaria para que nós,
buscássemos de novos conhecimentos, porque a gente é natural em nós perceber, tá, isso está mudando, como é que eu me antecipo? No que eu invisto para desenvolver as minhas habilidades? Porque de metodologia eu já entendo, porque de formatos eu já entendo, porque de desenhar uma trilha eu já entendo. No que para esse novo mundo eu devo me desenvolver? Excelente pergunta, Elis. Eu diria que a primeira coisa é entendermos se de fato eu compreendo o que é aprendizagem. Porque mesmo dentro das organizações e as maiores, nós três aqui estamos envolvidos com as grandes empresas, nós sabemos que T&D ainda é muito mecânico. A gente ainda é muito centrado no conteúdo. Nós entendemos de entregar conteúdo, entendemos de entregar trilha, entendemos de entregar arquitetura, mas pouco se entende de ciências de aprendizagem. Pouco se entende sobre cognição, criação de memória, como de fato as pessoas mudam hábitos. E aí eu acredito que essa virada de chave, Elis, pensando em capacitação para nós profissionais, faz toda a diferença. Então, um profissional que entende de neurociência aplicada à educação, que entende sobre cognição e que entende sobre design comportamental, ele certamente se diferencia, porque ele consegue compreender como que um hábito se dá, identificar padrões de comportamentos, identificar o que realmente é cultura versus o que é gap de aprendizagem. Porque enquanto nós não chegarmos nesse nível de compreensão, a gente, de certo modo, vai sempre reagir ao mercado, que é, vocês não estão se comunicando bem? Dá um workshop de comunicação. É enxugar gelo, né? Exato. E olha como quando você conhece, faz diferença. Eu fui atender um cliente que não consigo esquecer, porque era um caso muito interessante de falta de confiança. Esse foi o briefing que eu recebi. Vocês precisam vir aqui fazer uma jornada de liderança, porque a nossa pesquisa de clima apontou que nós temos baixa confiança entre líderes e liderados. Falei, ok, então deixa eu fazer um diagnóstico, deixa eu escutar as pessoas, entender um pouco do que está acontecendo. E fui entender uma empresa relevante que ficava numa cidade do interior. E fui começar escutando ali, né, os líderes, o que estava acontecendo e tal, porque a empresa tinha tudo para que houvesse relações de confiança, mas por que de fato elas não existiam? E até que eu fui identificando que, na verdade, não é que não se tinham relações de confiança. Existia um comportamento específico que era: a empresa devia ter 12 mil colaboradores e ficava numa cidade que tinha 14 mil habitantes. Ou seja, a cidade era a empresa. Todo mundo se conhecia. E conhecia também o CEO da empresa. E durante o final de semana, o CEO da empresa, que era quase que o prefeito ali da situação, ia conversando com todo mundo. E no que ele conversava com todo mundo, rolavam umas fofocas, rolavam uns fuxicos, ele ficava sabendo de tudo que acontecia por baixo de pano ali da empresa. E com este comportamento, as lideranças criaram receio, insegurança de que as pessoas fizessem esse leve trás, de que o próprio CEO fosse a pessoa que depois iria puni-las, etc. Não se tinha um problema de confiança, tinha-se um problema de postura em relação ao CEO, de falta de transparência em relação a essas ações, de abertura para poder falar realmente sobre isso. Diante disso, não era um workshop de confiança, não era um team building, eram conversas difíceis que começavam na mesa da diretoria. Então, quando você entende padrões de comportamento, você vai compreender que treinamento não é milagre. Sim. E aí a gente para de fazer pastel. De atender as demandas. Teve um tempo atrás, num grupo, a pessoa pediu aquela indicação de palestrante para falar no mês das mulheres. Aí começou a surgir um monte de... pode falar com essa, porque aquela. Eu posso fazer, eu falo, vamos conversar no privado. Assim, gente, esse é o modo operacional do T&D. Perfeito. Né? Ninguém fez uma pergunta, falou, poxa, mas o que você quer fazer? É uma política só pro Dia das Mulheres? É uma palestra só de incentivo? Ou faz parte de uma política? Ninguém teve
pequenas perguntas para fazer um diagnóstico, né? Eu falei assim, puxa, eu até coloquei no grupo, eu falei assim, pô, gente, vamos parar para refletir nisso. Olha, a gente fala tanto do T&D ser estratégico, mas surgiu uma demanda, a gente já começou a colocar a mão na massa para operar. E eu já comecei a pensar nas pessoas que eu poderia recomendar também. Falei assim, gente, é muito automático e natural fazer isso. Então, precisa de um esforço, né, pra gente olhar e falar assim, tá, é isso mesmo? O que acontece? Como que a gente vai fazer? Mas isso a gente ainda tá olhando gaps, né? Perfeito. E a hora que a gente vai pensar nessa questão do presente estendido, que eu adorei, ou do futuro, que daqui 10 anos, que aí realmente a gente não consegue imaginar o que pode acontecer, né? Porque se a gente olha 10 anos atrás, a gente vê como as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Tem uma questão da maturidade de aprendizagem das empresas, Perfeito. né? Como que porque eu acho que esse é o caminho ideal, perfeito, e a gente tem que buscar ele. Mas quantas empresas chegaram lá? Se é que tem alguma, né? Eu acho que tem algumas que estão no caminho, estão mais próximas, mas acho que montar esse ecossistema dinâmico de que o aprendizado acontece organicamente, acho que não tem ainda, né? Não tem. Eu diria que assim, nós temos várias iniciativas bacanas e boa parte das iniciativas, elas vêm em empresas que, de certo modo, criaram um lab de inovação, um núcleo dentro do próprio T&D para sair ali dos processos do dia a dia, do sufoco, para que eles de fato rendessem frutos. E aí a gente percebe essas iniciativas dando muito certo, que foi meio que um caminho também das empresas que começaram a trabalhar a inovação, de ter ali o seu núcleo separado para conseguir quase que o motor 1, motor 2, para as coisas funcionarem. Mas eu não conheço hoje, nem no Brasil, nem fora dele, nenhuma empresa que eu possa falar, que incrível, o sonho. que maravilha. Isso, porque assim, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que falar. Gente, o que a gente faz hoje é o que nos trouxe até aqui. Perfeito. Né? Então, ok, a gente tem um cenário muito bom para frente, que acho que vai funcionar de uma forma mais orgânica, onde o empoderamento do aprendizado tá na equipe, tá na liderança, mas ainda tem um espaço grande para o trabalho que a gente faz, né? O que a gente precisa é pensar estrategicamente de como a gente consegue dar um passinho a mais para lá, né? Perfeito. Eu acredito muito, Igor, que a gente vai precisar estratificar quais são as habilidades humanas que nos diferenciam. Porque se eu pensar hoje que um agente de IA, eu posso programá-lo para receber a demanda, analisar a demanda, definir quais são os objetivos de aprendizagem. E ele mesmo, sem que eu precise colocar uma camada adicional, ele pode criar um curso e entregar este curso, ou ele pode contratar um fornecedor e avaliar qual é a entrega deste fornecedor. Eu já eliminei boa parte do trabalho de T&D. Se a gente olhar apenas o trabalho manual. Esse que você trouxe de me dá uma indicação, me dá uma dica de dinâmica, Elis, que é um tal dica de assim, dinâmica já tá é ótimo. tudo dá pronto. dica de dinâmica, um filme, alguém tem um filme para poder colocar, então a gente tira isso. Só que o trabalho de T&D nunca foi esse. Esse é o operacional, esse é o que leva tempo, etc. Nós somos o grande canal de escuta das organizações. Nós somos o grande guardião da humanidade das organizações. Nós sentimos muito antes de saber dentro das organizações. E se nós conseguirmos mostrar isso em indicadores, que é o que nos falta, mostrar este valor para as organizações, verdadeiramente vamos nos diferenciar. Do contrário, se continuarmos com esse viés conteudista, aí certamente as coisas não vão funcionar. Vai perder para IA, né? Vai perder para tecnologia. Sem dúvida. Eu fui atender um cliente essa semana, aí eu estava no aeroporto voltando do Rio. Eu já exausta, final do dia, e tinha 2 pessoas sentadas atrás de mim. E elas estavam fazendo um workshop, pelo que eu entendi, que iriam aplicar no dia seguinte. E a discussão delas era assim, não, mas aí você coloca uma atividade aqui. Não, mas acho que dá tempo de a gente colocar outra atividade. Não, mas aí se você deixar esse slide bonito, já tá ok. Aí eu por dentro, assim, querendo me matar, porque não é design de experiência de aprendizagem. Cadê a persona? Cadê o entendimento? Cadê o tudo? E aí volta pro ponto que você falou. A gente ainda fala de futuro, nós estamos cercados de possibilidades, mas os nossos desafios em aprendizagem ainda são basilares. A gente ainda tem necessidades higiênicas, nós ainda temos necessidade de fazer um arroz com feijão bem feito. E se a gente começar a organizar a nossa casa, inclusive eu diria que talvez alguns caminhos para isso são
T&D começar a se posicionar, falar não, deixar claro o que é e o que não é aprendizagem, porque tem coisa que é comunicação, não é aprendizagem, tem coisa que é cultura, não é aprendizagem, tem coisa que é processo, não é aprendizagem. Então, se nós começarmos a valorizar mais o nosso papel, certamente nós vamos ter mais tempo de qualidade para conseguir ter o papel consultivo, que é o que nos é solicitado. Sim. Porque também é injusto a gente colocar tudo na conta do RH. Sim. Porque no dia a dia, gente, eu entendo como somos sobrecarregados. É praticamente aquela coisa de, não tem quem faça? Dá lá pro T&D que ele faz. T&D tem um problema, Não mas fala T&D. Fala, T. É para falar, tá bom? Para vocês se posicionarem também. Então, estamos dizendo que temos uma situação de futuro que não é futuro, que está acontecendo agora, que é de a gente se letrar quanto ao digital, quanto à tecnologia e o quanto essa tecnologia vai sim nos tirar trabalhos operacionais. Então, a gente tem que aprender sobre isso e como extrair o melhor disso para tirar as nossas horas de trabalho. Por outro lado, a gente tem uma outra questão que é as pessoas migrando muito mais de instituição, de organização, de empresa. E se a pessoa migra, ela chega na outra empresa, por mais experiência de mercado que ela tenha, ela não trabalhou naquela organização. Então, ela vai demandar de uma aprendizagem para aquele momento que ela está, a fim de que ela gere performance, desempenho. Então, a gente tem esse outro ponto. E a gente tem também um terceiro ponto, que é a questão que a educação de base, ela já vem mais defasada. Então, entender de aprendizagem vai ser essencial, porque essa pessoa já vem com menos base, eu preciso compensar para poder minimamente explicar o que a pessoa vai fazer, como ela vai desempenhar nessa nova função dela. E ao mesmo tempo olhando para esse futuro. Sem colapsar, Carol, sem a gente colapsar. Já ia pedir para sair, Elis. Não, fica mais um pouquinho, a gente está gostando. Sem colapsar, você já está vendo também essa preocupação da chegada desse profissional que já vem também com menos base? Novas gerações, a educação defasada, o custo da pandemia ainda com esses profissionais que estão adentrando agora e mesmo assim ainda circulando mais. Essa também é uma preocupação desse presente estendido? Eu não diria que eu vejo na forma de preocupação, eu vejo na forma de reclamação. Legal. Então, vejo muitos líderes reclamando da dificuldade em lidar com novas gerações, o quanto que eles vêm com gaps, em especial em habilidades sociais, áreas que são mais operacionais, o quanto que, como você trouxe, a dificuldade em relação à educação de base, então vem com dificuldades para escrever, para ler, para compreender textos. Então, eu vejo muito na forma de reclamação. Poucas empresas têm algumas iniciativas relacionadas a corrigir esse gap. E as que eu vejo são muito acertadas porque elas tentam corrigir antes mesmo de contratar, por meio de parcerias com a sociedade. Então, por exemplo, existem algumas edtechs que disponibilizam conteúdos de maneira gratuita para a comunidade. E esses conteúdos, eles são patrocinados por algumas empresas. Dentro desse conteúdo tem desde questões basilares, comunicação, escrita, ética, postura no trabalho, até aspectos mais específicos de qual que é o produto, qual que é o cliente, como é que você atende. A empresa patrocina, enquanto a edtech faz esse desenvolvimento. E qual que é o ganho ali dentro desse ecossistema? Você treina o jovem, que está recebendo isso de forma gratuita, e os dados deles ficam disponíveis para que a empresa possa contratar, então já ter um banco de currículos qualificados. Isso reduz por completo? Não, mas aumenta as chances de você já ter um profissional com menos gaps na hora que ele entra para a organização. Mas perceba que não é uma ação isolada de aprendizagem, é realmente aprendizagem sendo esse parceiro do negócio que age como educação, como problema de negócio. E estrategicamente, né? Porque está trabalhando não com pessoas necessariamente da organização, são pessoas que podem vir a ser da organização, né? Tem institutos super legais que trabalham com pessoas com maior vulnerabilidade, que é exatamente isso. Pega
para formar jovens aprendizes, eles fazem um processo de formação e aí as empresas patrocinam e têm acesso a esses profissionais. Eu acho que isso é sensacional. Né? E aí vale a pena a gente pensar, Elis, até você falou assim, sem colapsar e tal. Eu vejo que muitas das dificuldades que nós temos hoje vai acontecer um movimento muito parecido com o que aconteceu em tecnologia, com programação especificamente. Então, se nós olharmos ali no início da pandemia, houve um grande boom ali de falta de talentos em tech. Tanto que a galera foi contratada a peso de ouro, foi assim, muita gente júnior sendo contratada como sênior por conta de falta de mão de obra. Hoje, com o avanço ali da inteligência artificial, a gente já vê um movimento inverso, um movimento onde a inteligência artificial já faz uma parte da programação, não substitui, mas faz uma parte, onde os cargos mais júniores deixa de existir, ou na prática a gente eleva a régua, fazendo com que aquele básico já... O básico da programação já está feito. Já está feito, exato. E o que nós começamos a ter é uma mão de obra que vai precisar se readequar para aprender a analisar, criticar, etc. Traz isso para outras categorias. Imagina que quando você entra numa empresa, gente, qual é a empresa hoje que não tem 21 sistemas que a pessoa tem que dominar? No mínimo, né, gente? No mínimo. Começa a contar, você bate 80 tranquilamente. Se você for pensar em aplicativos, em sistemas, em inteligências artificiais, cada uma que faz uma coisa, e vai falar assim, deixa eu fazer aqui experimentem fazer esse exercício. Um censo de... Faz um censo das senhas que você tem que ter para trabalhar, para começar o seu trabalho. É tranquilo que bate 50, 60 acessos. E aí você imagina o seguinte... Antes, eu precisava te colocar numa sala para treinar 30, 45 dias para que você saísse de lá apto para fazer um atendimento, uma venda, para você conhecer todo o portfólio, etc. Hoje não mais, porque você não precisa aprender, você precisa ter acesso à informação. Então, a partir do momento que eu tenho mecanismos, como por exemplo um agente que é feito especialmente para você, com a sua linguagem, treinado na sua velocidade, onde eu tenho um gêmeo virtual da Elis, por exemplo, atuando com ela no atendimento, na venda, etc. Você só precisa ter acesso à informação. E aí a minha preocupação como T&D não é mais os 45 dias, mas é quais habilidades a Elis vai precisar para interpretar essa informação, ler o que não está escrito, fazer leitura de contexto, entender ali os aspectos que não são tão óbvios dessa situação. Então a gente a gente sai de um T&D onde a gente ensina as pessoas a fazerem bolo, a seguir uma receita para fazer o bolo, para vir para um T&D onde a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem bolo em qualquer contexto, indiferente de ter receita ou não. Porque a receita, com o ingrediente que tiver. Exatamente. E aí que entram as meta-skills. A capacidade dessa pessoa abstrair, dela aprender com o próprio pensamento, dela fazer boas perguntas, dela ter pensamento crítico, dela conseguir ler o contexto e até avaliar sua própria intuição. Então, perceba que o nosso cenário, ele vai ficando promissor em muitos aspectos, mas ele também vai ficando muito mais desafiador em outros aspectos. Então, eu vejo como apocalíptico? Vejo. Só que acredito que a tecnologia tende a nos ajudar a contrabalancear algumas coisas. Mas, por outro lado, a tecnologia também escancara o que nós não estamos entregando tão bem. Ela deixa claro isso. E tem uma coisa, assim, nossa, eu já comecei a pensar vários caminhos aqui, mas mantendo nessa mesma linha, que as pessoas vão ficando fadigadas de tudo isso, porque assim, quando você perde o apoio da receita, puxa, é assim que eu faço as coisas, eu não sei mais como eu faço as coisas, né? Então, óbvio, a gente fala que tem que fazer aprendizado, então você tem que aprender também, né? Mas a gente tem visto muito essa questão, puxa, a fadiga da mudança, puxa, mudou de novo, o que vai acontecer? Como que você tem percebido isso, assim? Porque, em tese, a tecnologia, e aí é uma das coisas que eu acredito, porque assim, eu acho ainda que a conta não vai fechar, tá? A tecnologia vai vir, vai ter substituição de mão de obra, e não sei se a conta vai fechar como fechou na Revolução Industrial, que era outro contexto. Agora a escala é outra coisa,
né? Então, mas a gente vai precisar de que as pessoas continuem no mercado de consumo. Perfeito. Então a gente precisa achar o equilíbrio, nem que seja artificialmente. Mas esse cansaço de ter que mudar, a gente tem que abrir espaço também para o ócio, para o lazer, porque senão as pessoas vão estar num nível de entrega, um nível de esforço intelectual muito maior, Perfeito. por muito mais tempo, que se não tiver esse tempo off, vai colapsar. Aí a gente vai falar de Perfeito. apocalipse, né? Sem dúvida. Até porque hoje, quando nós pegamos as últimas pesquisas relacionadas ao uso de IA, percebe-se que a adoção de ferramentas tem sido feita em larga escala. Ontem mesmo, diante de uma turma, eu falava sobre vulnerabilidade, identidade, o pessoal brincou, olha, me tire tudo menos o Gemini. Se me tirar o Gemini, eu não sei mais quem eu sou, né? Então, a própria identidade da pessoa já está ficando atrelada à questão da tecnologia. E isso tudo está mudando. Por outro lado, a IA não está liberando o tempo das pessoas. Porque eu estou gastando mais tempo para pensar, para revisar o trabalho que eu estou utilizando ali, e isso está me cansando mais. Quando a gente pensa em futuro, de fato, a gente já pensa no futuro pós-trabalho. Talvez o trabalho, como a gente vê hoje, não exista mais. E a gente vai ter consumo, mas não trabalho. E o que eu faço quando a minha identidade está relacionada ao trabalho? Eu vou treinar as pessoas para que futuro? Para que habilidades? Não mais para trabalhar, não mais para executar. E aí, quando você traz o cansaço cognitivo, o que eu percebo? Ele é fruto não só do esforço que as pessoas têm tido, mas dos modelos de trabalho que nós adotamos, que na minha concepção são modelos falidos, que não conversam mais com a dinâmica que a sociedade precisaria ter para ser sustentável. Não à toa nós temos um choque geracional real com as novas gerações, porque elas conseguem enxergar o óbvio, que é a conta não fecha do ponto de vista cognitivo. Então, percebo as pessoas cada vez mais cansadas, o índice de pessoas afastadas do trabalho é alarmante, alarmante. Nós estamos aqui às vésperas da NR01 entrar oficialmente, já com as discussões, vamos esticar, não vamos esticar, mas com poucas ações reais para que as pessoas consigam guardar de fato a sua saúde mental. E o que eu percebo, Igor, é que nós estamos num viés de sobrevivência tão forte, mas tão forte, que as pessoas estão desgastadas e sequer percebem que estão desgastadas. Sabe aquela história de eu estou cansado de estar cansado? É mais ou menos isso. Acredito de verdade que um dos papéis de T&D nas organizações é resgatar a paixão por aprender. E para que a gente faça isso, nós vamos precisar resgatar as pessoas da sua própria humanidade, que é entender que a vida não é só trabalho. A gente vai ter que pensar em novos modelos de trabalho, que não é só o lucro, não é só o resultado. Você não é o que você entrega. A sua identidade não é definida pela sua produtividade. E isso é um papo muito desconfortável. Sim. Isso é um papo que, além da capacitação que você trouxe, tem que ter coragem para a gente levar para a mesa. Porque a gente percebe que não está funcionando, a gente percebe que a conta não tá fechando, mas ao mesmo tempo, para poder fazer mudanças reais, precisa que tenha alguém corajoso para dizer, olha, estamos fazendo. Então, eu vejo algumas iniciativas do tipo ter pausas para descompressão no decorrer do dia, ter espaços de descompressão, ter salas de treinamento no formato fluido, ter formatos de treinamento como workflow learning, onde o próprio aprendizado acontece no fluxo de trabalho, você não dissocia. Um cuidado com saúde mental, onde a terapia é estimulada, onde você tem espaços de diálogo. Só que ainda são iniciativas muitas vezes isoladas e muitas vezes camufladas de, olha, tá perfeito, mas não tá. Às vezes a gente tá brigando por espaço para aprender, né? A gente tá precisando... Literalmente. Literalmente. Puxa, gente, pode abrir um vídeo no YouTube para você ver, para você resolver o seu problema na hora ali? Como que as pessoas vão ver que eu tô vendo YouTube, né? Tem umas
tem umas coisas assim. Então, essa questão de aculturar o aprendizado, a gente está muito distante desse espaço de ter um espaço de descompressão. Às vezes tem as salas maravilhosas de descompressão, mas a pessoa passa lá e o cara só fica aí o tempo todo, né? A questão é cultural. É cultural, então é muito maior do que simplesmente ter espaço de compressão. Tem que permitir que as pessoas usem, não é só permitir, né? Acho que a gente tem que incentivar. Muito bom. E quando eu vejo isso, ainda para mim traz um ponto mais sensível dessa conversa, sabe? Que é as pessoas entenderem que descanso não é mérito. Descanso é necessidade. Uma vez eu escutei da Carla Tiepo, que é uma neurocientista fantástica brasileira, que a gente pode ter as melhores ferramentas de IA. A gente pode ter a tecnologia, daqui a pouco a gente vai começar a falar muito de computação quântica, que é o próximo salto aqui que nós vamos ter. Se as pessoas não tiverem extrato cognitivo, de nada adianta. Elas não vão conseguir operar esse carro, elas não vão conseguir fazer nada sem cognição. E nós estamos deixando as pessoas sem isso. Tanto que qualquer pessoa que vai facilitar um treinamento, vocês vão perceber que quando a gente provoca com uma pergunta, a sensação que dá é que o sistema operacional travou. Você traz uma pergunta mais desconfortável, que você saiu do óbvio. Opa, peraí, reinicia o sistema. E não é só da pessoa que tá falando, às vezes é no próprio ambiente, né? As pessoas queriam fazer um pouco. Nossa, não acredito que ela perguntou isso, né? Exato. E isso é tão forte, mas tão forte, que quando eu falo que treinamento de 8 horas não funciona mais, que deveria acabar, é porque as pessoas não têm mais energia para poder se dedicar às 8 horas. É uma necessidade tão grande, eu tenho que aprender, e ela sequer se pergunta para que ela está aprendendo. Ela sequer se pergunta se no dia seguinte ela vai utilizar aquilo. E aí o grande perigo que nós corremos de ser reativos é achar que a gente vai resolver a nossa vida num evento, num curso, numa certificação, e não é. A gente precisa de fato ser curioso, cultivar essa curiosidade e entender que aprendizado não é só para algo, para corrigir um buraco. É algo que tem que virar no nosso estilo de vida. E quando você traz a questão da cultura, eu concordo muito contigo. Boa parte das organizações matam ali não só a vontade de aprender, mas as chances de aprendizado das pessoas. E quando a gente recebe novas gerações agora, ou a gente cria esses espaços que as fomente, ou a gente vai acabar com a curiosidade delas na essência. Recentemente eu vi um case sobre educação, até olhando para a questão de educação do futuro, que era uma plataforma onde o jovem ele tem acesso a microvídeos estilo um TikTok da vida, só que ele mesmo pode gravar o vídeo, então a aprendizagem acontece no peer-to-peer learning. Então, é pares por pares, não tem professor. Então, eu gravo aqui, olha como é que você vai fazer um podcast, você grava ali para mim, como que você faz boas perguntas. E eles consomem conteúdos um do outro. Isso gera um baita do engajamento, porque eu tanto sou protagonista, quanto eu também sou consumidor dessa história. Lindo. Agora, traz isso para a organização. Se você parar para gravar um vídeo, vão achar que você tá louco, você tá querendo virar blogueirinho. Blogueirinho. Sim. Se você parar para ver um vídeo e depois não conseguir discutir com alguém, não conseguir aterrissar aquilo, não conseguir tentar fazer, você não vai aprender. E, por fim, você tá tão cansado que tudo que você quer é fugir pro seu Instagram e ver aquela vida perfeita de outra pessoa, ao invés de ficar na loucura do seu dia. É um grande desafio. A gente tá caminhando pro final já. Nossa. É verdade, tá caminhando pro final. Você me trouxe algo que, de verdade, eu acredito há muito tempo e que, se a gente puder todo mundo reverberar ali, isso é importante. Eu falo que as 2 coisas mais difíceis de ensinar um ser humano é o primeiro a escovar o dente. Quem tem filho sabe. Porque é muito difícil fazer a pessoa... Isso não é ensinar o como, a técnica de se escovar. Que ele já sabe. Isso não é sobre a técnica, é fazer a pessoa fazer aquilo. Então, é das coisas assim mais difíceis de se conseguir ensinar esse ser humano, esse próximo ser humano, a escovar os dentes. E a segunda coisa é como é que eu faço para a pessoa gostar de aprender, se apaixonar por aprender. Porque se a gente conseguir fazer isso com uma pessoa, o papel tá cumprido, a missão foi cumprida. Porque daí o Igor gosta de aprender.
aí ele vai seguir o caminho. Aí você só dá acesso, aí você só disponibiliza, aí você só coloca o computador para fora, né? Você só coloca o computador lá no grupo, na aldeia, na praça, e aí se a pessoa gostar de aprender, ela vai buscar esse acesso. E esse eu acredito que seja o nosso grande papel, e é por isso que a gente também precisa descobrir sobre aprendizagem, para a gente fazer o outro gostar de aprender, porque daí o caminho ele vai se abrir, porque daí a tecnologia está pronta para atender quem gosta de aprender. Agora, se as pessoas não gostarem, se não tiverem o tal do extrato, aí nenhuma biblioteca, nenhuma tecnologia não vai nem ser acessada, porque as pessoas não gostam de Talvez aprender. tenha até uma camada em cima disso, porque às vezes a pessoa gosta de aprender, mas às vezes o aprendizado que está sendo oferecido para ela é tão distante do que ela acredita, que ela fala, puxa, eu gosto de aprender, mas eu quero aprender outra coisa. Não E isso. isso não vai me ajudar. Não vai me resolver nada, né? As pessoas gostam dessa aprendizagem que vai resolver, ou que vai gerar um prazer para ela. Bom. Né? E eu Então, posso acrescentar mais uma camada, Por só para favor. deixar mais crítico? Vamos deixando o bolo A gente vai mais... deixando, daqui a pouco cai o bolo. Eu concordo com vocês. E assim, tecnologia é sempre meio, gente. Tecnologia nunca é fim, inclusive em termos de aprendizado. E eu concordo, muitas vezes a gente oferece o sabor errado. Né? Eu ofereço uma educação sabor alguma coisa e não é bem aquilo. Né? Mas eu acrescentaria uma outra camada, assim, que é o quanto que além de gostar, o quanto que além de ser necessário, o quanto que efetivamente essa pessoa ela está disposta a aprender. Porque aprender, gente, dá trabalho. Dói. E eu percebo nas E organizações. é trabalho também. É trabalho, ótimo. Dá trabalho e é trabalho, Igor. Só que cada vez mais as pessoas acham que aprendizado é apertar um botão. É tomar o bolinho da pílula, Alice. né? Sabe, comer o bolinho da Alice, aí eu cresci. Não existe. Aprendizado gera esforço, gera cansaço. Mudar é praticamente uma luta interna. E as pessoas querem aprender sem esforço. Querem aprender sem atrito. Elas querem que seja o reflexo da rede social, que é tudo lindo, maravilhoso, editado, e também é falso. Né? Então, como que a gente resgata o prazer em aprender, mas também compreendendo que aprender dá trabalho. Eu tive um cliente que uma vez eu falei, nossa, as pessoas querem tudo mastigado. Ela falou assim, não, você não está entendendo, aqui você não pode trazer mastigado, você tem que trazer uma dieta heteral, que aí você já pluga. Já pluga e vai. Porque Pronto. o mastigado, eles não vão querer engolir, não dá tempo. Só que a aprendizagem não é lasanha congelada. Lasanha congelada mata a fome? Mata. Mas vai te deixar satisfeito, saciado, É saudável? prazeroso, é saudável? Não. Educação não pode ser lasanha congelada. Não pode ser fast food. Toma e devolve. Chegamos àquele momento, toma e devolve, TD, a gente lança uma expressão e você responde assim, curto. Uma palavra, no máximo uma frase. Vamos lá? Mas aí, essa era Não, a pergunta que estava na minha boca antes de você falar. Mentira. Gosto. Mas era de outro jeito. Então eu já vou demorar na pergunta, né? Ai, tá. Porque assim, tem uma questão do esforço da aprendizagem que você estava falando, e a gente é muito acostumado em entender medir esforço, né? Então, mede esforço, e esse não é necessariamente o resultado. Mas se a gente não tem esforço, a gente também não tem resultado. Perfeito. Né? Então, acho que essa é uma provocação que fala, puxa, a gente tem que se esforçar. Talvez não seja a melhor forma de medição, o quanto você se esforçou, porque isso não necessariamente vai ser resultado. Mas se você não tiver esforço, né, para o aprendizado ou para as próprias funções, não vai ter resultado. Recentemente eu ouvi uma fala do Ricardo Cavallini que me mexeu muito comigo. Ele, mas por que áreas como treinamento e desenvolvimento, RH, às vezes até marketing, nunca conseguem sentar nas mesas de C-level? Porque é tão difícil a gente ter, por exemplo, um CEO que veio de RH. É muito difícil. É muito difícil. É porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que não dá resultado no curtíssimo prazo. E a gente insiste em querer medir o curtíssimo prazo. Então, eu quero medir a reação, eu quero medir o NPS. Isso não é resultado. Então, sim, a gente vai precisar rever as nossas métricas. Boa. Dito isso, mensuração de horas de treinamento. Lenda urbana. Lenda urbana. Boa. Maravilhoso. Eu precisava fazer esse adendo na pergunta. NR1. Necessária. Porém, infelizmente, o pessoal está fazendo para inglês ver. Gerações.
realidade e que não existe conflito geracional. Existe um conflito de lentes da forma como a gente vê o mundo. Muito bom. O que não é óbvio sobre a Carol. Eu sou muito comunicativa, mas tenho muita dificuldade em fazer novos relacionamentos. Sou tímida. Verdade. Verdade. Uau. Sou bastante tímida. Eu só sou muito extrovertida, comunicativa, mas tenho muita dificuldade em começar novos relacionamentos. Se você foi compensando isso ao longo da Exato. vida, aprendendo as técnicas. Isso é preciso pra mim, é necessário pra mim, então eu vou me desenvolver. Exato. Mas se Uau! dependesse de mim, eu É viraria surpreendente. alguém no sofá, na frente da Netflix. É surpreendente mesmo, não é óbvio. Como é que as pessoas continuam essa conversa que eu sei que as pessoas vão querer continuar falando com você? Só me chamar no LinkedIn, Ana Caroline Olinda, ou lá no Instagram também. Seja Ana, seja Carol, só tem eu mesmo de Carol Olinda por lá. E falar de futuro é muito bom, seja na linha do presente estendido, seja futuro. Aliás, se eu puder fechar aqui com uma dica, Futures Literacy é uma competência que é validada pela Unesco como habilidade de fato para o futuro, que é a nossa habilidade de ler sinais de futuros e aplicar diferentes cenários. Se mais T&Ds puderem estudar sobre futuros e desenvolver essa linha mais convergente, certamente nós vamos ter papos de mais alto nível nas nossas mesas. A última, o que é esse Olinda? Olinda Porque é muito legal. é o meu sobrenome, Tá. de fato. E eu brinco que quando eu nasci, minha mãe, como tem muita visão de futuro, distorcida, é claro, ela pensou, linda criança que acabou de nascer. E aí eu estava lá. Mas a família inteira do meu pai é Olinda, e na cidade dele todo mundo é Olinda. Tem, acho que 2.000 habitantes, todo mundo é parente, todo mundo se conhece, todo mundo é primo. E Somos todo os mundo é Olinda. Olindas, exato. Muito bom. Igor, dá pra gente perceber um pouco mais o que tá acontecendo, Uau. o que vai nesse presente estendido agora, dá. depois desse papo? Muita coisa, acho que são coisas que a gente vai percebendo, esses pequenos sinais, pequenos movimentos na direção desse futuro e na construção dele, né? Porque não é caminhar na direção dele, a gente precisa construir esse futuro que a gente está buscando. Então, muito legal. Mais uma vez, muito obrigada de ter vindo até aqui, Eu de que verdade, agradeço. gravar com a gente. E você que tá aí acompanhando a gente, a gente não vai conseguir construir esse futuro trabalhando sozinho. Vai ter que ser em conjunto, em colaboração. Então aproveita e manda esse conteúdo para alguém, provoca uma discussão. Você assistiu? Olha, eu peguei essa parte aqui e leva para mais gente também, para que a gente possa abraçar todos com esse T&D, com essa aprendizagem. Até o próximo episódio. Valeu, gente! Tchau. O Fala T&D é produção Bravende em parceria com a ABTD. Aprendizagem e Educação Corporativa. Com Eli Soares e Igor Cozo.